Olá pessoal, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 24, 25, 25 de junho de 2020. 24 foi ontem, né? Dia de São João. E nós estamos aqui nesse momento, nessa live, que costumeiramente a gente está semanalmente batendo papo com algum colega, com algum entrevistado que possa contribuir no debate bacana em tempos de pandemia. E hoje nós vamos bater um papo com um colega jornalista, caririzeiro, natural de Monteiro, que eu tive o privilégio, tenho o privilégio de acompanhar já faz um bom tempo o seu trabalho, a sua trajetória, um cara que tem contribuído muito na comunicação da Paraíba, e é um cara que tem meu respeito, minha admiração pela forma de trabalhar, pela persistência, pelo jeito de se portar, enfim. Eu estou falando de Vitor Paiva, caririzeiro lá de Monteiro, que vai bater um papo conosco nessa live de hoje. A gente vai falar um pouco sobre comunicação, falar um pouco sobre política, falar um pouco sobre o Cariri paraibano, que é o nosso torrão. Uma região abençoada, inclusive, uma região abençoada. Então a gente vai tentar conectar Vitor aqui. Vamos ver se a gente consegue. Então você pode já ir interagindo conosco. Já pode ir interagir conosco. E dizendo de onde você está acompanhando. Já tem aqui Adelino Aguiar, mandando um abraço para Barra de Santana. Meu amigo Walter do Rego, grande decorador, aquele abraço, Walter. Edvan, lá de Gurjão, também já está conosco. Marinho Júnior, lá de João Pessoa, grande Júnior, corretor de imóvel, um homem que tem um trabalho muito bacana lá em João Pessoa. Flávio Leonardo está aqui também. Vamos tentar conectar Vitor Paiva. Vamos lá, vamos tentar. Vamos ver aqui. Vamos tentando aqui, pessoal. Você pode interagir conosco, tá bom? Vai interagindo, vai dizendo de onde você está acompanhando a nossa live. Cariri TV, aquele abraço. Caboclo Orlando Camboim está aqui conosco. Caboclo Orlando Camboim, que é da 98 Correio, lá de João Pessoa, da Rede Correio Sat. É um caboclo do sertão de Pernambuco, né? Saiu de lá muito cedo, já há mais de 30 anos. Está na capital e comanda um dos programas mais autênticos do rádio nordestino, que é um programa voltado para divulgação da obra de Luiz Lua Gonzaga. Inclusive faz 14 anos que Camboim está no ar, na Rede Correio Sat, lá em João Pessoa, com Luiz Lua Gonzaga Paiva. Já estamos tentando essa conexão, vamos aguardar a conexão com o Vitor. Muita gente já interagindo conosco, esperar que a internet nos ajude nesse momento. Vamos lá. Ainda não estou conseguindo ver Vitor aqui. Alô, Vitor Paiva, boa noite, amigo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Que prazer conversar com você aí na live do seu blog, nessa sequência de lives do seu blog. Para mim é uma satisfação bater esse papo aqui com você, com essa turma toda que está seguindo a gente aqui. Estou vendo um monte de gente que já entrou. Satisfação, meu irmão. Muito bom ver você. Você está no Cariri ou está por aqui, João Pessoa? Hoje eu estou no Cariri, estou nessa quarentena no Cariri paraibano, essa terra maravilhosa, né, Vitor? Pois é, tá aí aproveitando a nossa querida Cabaceiras, que aniversariou, né? Agora há pouco, no começo do mês, não foi? Isso, na verdade é no dia 4
4 de junho, Cabaceiras completou 185 anos de emancipação política. É um dos municípios mais antigos aqui da região do Cariri. Tem muita história, né? Cabaceiras é uma cidade incrível, de um povo acolhedor, de um povo bom. Eu tenho muitos amigos, tenho muito carinho pela cidade. Enfim, é uma cidade que eu tenho muito carinho. Inclusive, no início da apresentação aqui da live, eu dizia que o entrevistado seria você hoje, o convidado para esse momento, que você tinha, que eu acompanhava esse seu trabalho desde muito tempo, inclusive aqui em Cabaceiras, a partir de Cabaceiras que a gente conseguiu se conhecer. Eu acho que lá, pelo menos assim, o meu contato com você foi em 2003, 2004, eu muito pequeno, amante da comunicação, e já via você brilhar nos palcos, na cobertura aqui da festa do Bode Rei. Eu acho que, inclusive, vamos começar falando sobre Cabaceiras, essa sua relação com Cabaceiras. Você lembra o ano que você veio para Cabaceiras, para a festa do Bode Rei, Vitor? Veja bem, a minha relação com Cabaceiras, esse aqui atrás é o meu mais velho, tá por aqui. A minha relação com Cabaceiras começou através de Arnaldo Júnior, através de Simorion Matos, saudoso Simorion Matos, que foi secretário de Arnaldo Júnior. Era ali Arnaldo já havia sido reeleito, era bem no início da festa, se eu não estiver enganado, era a 4ª, 5ª edição da festa do Bode Rei. E Arnaldo, ele tinha relações também com a cidade de Monteiro, ele empreendeu em Monteiro, foi presidente do PPS, filiou o deputado João Henrique. João Henrique foi candidato a prefeito em Monteiro, a primeira vez no PPS, numa articulação que foi feita por Simorion Matos, junto a Arnaldo Júnior. À época, Hermando Nepomuceno também era dirigente estadual do partido, o professor Hermano de Campina Grande, e a minha relação com Cabaceiras vem exatamente desse período, né? Através de Simorion e de Arnaldo. Arnaldo, uma vez foi a Monteiro e estava iniciando o trabalho da rádio comunitária de Cabaceiras, e nós havíamos começado também, há cerca de 6 meses, 1 ano, o trabalho na rádio comunitária de Monteiro. E aí eu recebi um convite para fazer a primeira plástica, as primeiras vinhetas, o primeiro conteúdo da Cabaceiras FM, através de Arnaldo, nessa relação com Simorion Matos e com o ex-vereador e ex-candidato a vice-prefeito Paulo Sérgio, que é indiscutivelmente uma das figuras que trouxe as rádios comunitárias para o Cariri. Então, a grande maioria das rádios comunitárias do Cariri, elas chegaram através de Paulo Sérgio. Ele foi para São Paulo, conheceu a tecnologia, compreendeu a discussão legal, o marco legal das rádios comunitárias, se eu não estiver enganado, é dos anos 2000, governo Fernando Henrique, o finalzinho do governo Fernando Henrique. E aí eu fui para Cabaceiras para fazer essa plástica, fiquei hospedado lá no Rancho da Ema, lembro demais, e foi o início da minha relação com a cidade. Assim. Não tinha estrada, né? Ainda hoje não tem estrada, né? A estrada que a gente tem é a ligação para Buqueirão, não é isso? Antes não, realmente não tinha estrada. Hoje você consegue chegar de Cabaceiras a Monteiro via Anel do Cariri. Cabaceiras, São Domingos, Caraúbas, Congo, Sumé, Monteiro. Tá mais fácil, hoje tem acesso. Tá mais fácil. Tá mais fácil. Aí eu fui para a festa do Bode Rei. O primeiro ano, e eu lembro muito, viu, Bruno? Eu queria dizer isso para você e para os nossos amigos que estão na live. Eu sei que tem muita gente aí de Cabaceiras, enfim. Isso. E a live vai ficar gravada e algumas pessoas vão assistir ela depois. Mas eu lembro muito da disputa dos programas de televisão para gravar em Cabaceiras. Você, inclusive, em um determinado ano, foi estagiário da rádio. Acho que a gente trabalhava ali, tinha um link que a gente falava lá na cidade, enfim. Você e um outro companheiro aí, eram 2. Tinha um segundo companheiro. Eram 2. Alex Nunes, ele está aqui na live, está acompanhando aqui também. Então um abraço aí para Alex, tá certo? E Damião Lima estava nessa equipe. Hoje tem uma outra figura. Está nos assistindo também.
Tem uma outra pessoa que participou daquele projeto, eu não sei se 1 ou 2 anos, enfim, que é jornalista e está na Arapuã de Campina, que é Ilana Almeida, né? Ilana está na Arapuã de Campina, exatamente. E chegou ainda a Foca, era recém-formada pela UEPB em Campina, e foi ajudar com a gente, além dela, Fernando Ivo, que depois tornou-se um jornalista destacado no Jornal da Paraíba. Eu não sei por onde anda Fernando Ivo, você tem notícia dele? Está na comunicação do Sebrae, Paraíba. Aqui em João Pessoa. Isso, em João Pessoa. Fernando Ivo também teve um papel fundamental. É muito importante. Ali era o embrião disso tudo. E aí o que é interessante, né? Pouca gente, essa nova geração não vai compreender isso, mas naquele momento, o Faustão, o Gugu Liberato, eles disputavam a audiência, o Ibope, e aí surgiu no interior da Paraíba uma cidadezinha, a cidade que menos chove no Brasil. Veja que você tem vários elementos de marketing. Uma das minhas grandes escolas do marketing, se eu hoje faço marketing para empresas privadas, marketing para pessoas públicas, marketing para campanhas eleitorais, um pouco dessa minha bagagem, ela vem indiscutivelmente da minha passagem pela festa do Bode Rei. Naquele momento você tem um marco muito importante da comunicação da região, e aí isso deve-se, viu, Bruno, a visão de Arnaldo Júnior. Ele disse, olha, nós temos a cidade que menos chove do Brasil, nós temos aqui uma festa que é só de bode, que vende tudo de bode, tapioca, hambúrguer de bode, pizza de bode, e dentro do time que ele montou, né, ele fez isso com um time muito competente, e aí eu lembro demais dos programas disputando para entrar ao vivo. Você é um homem de televisão hoje e sabe do que eu estou dizendo. O vivo tem horário para entrar na rede. E aí o Gugu brigava, o Faustão brigava, e a nossa equipe era uma equipe muito pequena, né? Eu falei de Ilana, de Fernando, você contribuía. Era um time muito pequeno. Alberto, irmão de Arnaldo, que eu acho que entrou aqui na live, também participava disso, enfim, e era uma doação muito grande. Então, assim, eu tenho muito prazer de falar dessas histórias, porque essas histórias fazem parte da minha formação profissional, indiscutivelmente. Pois é. Nós temos multidões na praça, né? Multidões na praça, né? A pergunta é o seguinte, ou seja, então aquele jovem comunicador que chegava lá de Monteiro, que é uma cidade, que é a maior cidade do Cariri, e chegava em Cabaceiras, já entendia que aquela festa tinha algo a mais, tinha uma projeção, né? Era algo que ia crescer muito, né? Você já percebia isso, né? Não só a festa eu tinha a exata noção que era um sucesso, mas eu também tinha a exata compreensão que aquela festa poderia representar muito para mim. Eu estava muito perto de Campina Grande, numa festa com muita visibilidade, e eu tinha muito protagonismo naquela festa. Eu era o grande, na época eu cheguei a ser o mestre de cerimônia principal da festa, no momento, viu, Bruno, que Cabaceiras recebia o governador do estado e sua comitiva. E aí, quando chega, na época, o governador do estado e sua comitiva, sem mestre de cerimônia, para fazer uma solenidade oficial em Cabaceiras, o Palácio do Governo me chama o prefeito e diz, você tem algum comunicador aqui? Aí Arnaldo disse, tenho, um bom comunicador. E aí eu aproveitei aquele momento para fazer minha primeira solenidade oficial com o governador do estado. Foi em Cabaceiras. Foi a cidade que me deu isso. Então, observe, o meu carinho é muito grande pela cidade, pelas oportunidades que ela me deu. Só para você ter ideia, 4 anos, 5 anos depois, eu volto para o Palácio e as pessoas do Palácio do Governo, elas me reconhecem exatamente pela festa do Bode Rei. Veja a importância dessa festa na minha trajetória profissional. Então, assim, é de um carinho, é de um reconhecimento incrível. Então, eu tenho muito carinho por isso. Eu estou vendo aqui muitos comunicadores entrando, gente que me conhece, gente que te conhece, gente daquela época. E o que eu tem muita gente dizer, de Cabaceiras aqui que acompanhou tudo isso. Tem muita gente que lembra exatamente disso. Né? E eu queria dizer a você, viu, Bruno, eu já lhe disse isso, você é um talento da comunicação
para você acreditar nos seus sonhos, né? Eu acreditei nos meus sonhos, você acreditou nos seus sonhos, e aí, quando a gente acredita, a gente alcança, viu? Eu acho que Pois todos é. nós precisamos acreditar nos nossos sonhos. Eu lembro, inclusive, pegando esse gancho, eu lembro que no ápice de abertura de um grande show, eu não lembro a banda. E eu era muito pequeno, assim, muito inexperiente, muito jovem. E você estava fazendo a abertura de uma banda grande, eu não lembro qual. E estava eu e Alex, não esqueço nunca. Aí você disse, olha, acredite que que rapidinho vocês vão conseguir chegar lá. É só ter persistência e tal. E aquilo eu guardei para mim, o tempo passou. E depois, assim, eu sempre carreguei isso comigo. Essa foi a força lá. Lembrei, inclusive, assim, sempre que converso com outras pessoas que chegam, que pedem um conselho, enfim, eu sempre digo isso e lembro, me reporto lá daquele momento que você olhou para mim e disse que eu teria condições muito em breve de estar fazendo aquilo, de alçar novos voos, enfim. Isso é bom, isso é bacana demais, né? Isso é muito bom. Que bom que aconteceu, e eu fico feliz de ter incentivado você, Alex, e outros nomes da comunicação. E hoje você é a voz da festa, né? Olha que coisa bacana, né? A voz da festa. Vez por outra, viu, Bruno? Eu ouço você cantando o hino do bode, que é uma composição lindíssima de Jairo Madruga. Jairo Madruga. E eu lembro muito do carinho que Jairo tem por essa música, por esse hino. Essa semana, a J Show estava cantando essa música com você, eu acho, do São João. Isso, J Show, inclusive, era integrante da rádio também na época. Isso, exatamente. E o hino do Bode Rei. Só para contextualizar, a equipe da rádio era Alberto Comandante, Márcia Truta, que é uma figura espetacular também, que foi quem abriu as portas para mim, eu sou muito grato. Damião Lima, que está conosco aqui na live, Alex, Elaine, irmã de Arnaldo. Aí chegava para compor esse time você, Fernando Ivo, aí veio Ilana, que era na época estagiária, veio outro colega que eu não lembro o nome. Aí Juca Sá dando todo o suporte técnico. Né? Pois é. Simorion também nos bastidores de Simorion também, e eu dormia lá na sede da rádio, né? A rádio era numa casa e era lá o meu pernoite, enfim. Eu tenho muito carinho. Cabaceiras é uma cidade muito querida, enfim, o povo de Cabaceiras é um povo muito bom, hospitaleiro, talentoso, né? Eu tenho muito orgulho de falar da Arteza, de falar do sucesso que é a comunidade da Ribeira, que a gente via o sucesso naquela época, há quase 20 anos, e já era um grande sucesso, né? Eu lembro, os políticos, eles chegavam e o primeiro stand era o da Arteza e já compravam um chapéu de couro. Que coisa importante é isso, né? É a nossa raiz, o nosso artesanato, a nossa tradição, né? Na verdade, tudo isso está vinculado à festa do Bode Rei. Na verdade, é um grande projeto que tem que tirar o chapéu, realmente, para quem começou, para quem acreditou nisso. Arnaldo foi realmente a pessoa fundamental para executar esse projeto, ou seja, não adiantaria ter a ideia, que foi de Willis, partiu de Willis, sem alguém que acreditasse. Então, Arnaldo acreditou, o governo do estado na época, Zé Maranhão era o governador, foi fundamental também para esse projeto. E aí, você diz uma coisa, você falou da Arteza, e a Arteza começa com Bode Rei, ou seja, o artesanato no Distrito de Ribeira, na verdade, ele já existe há mais de 100 anos. Mais de 100 anos as pessoas já trabalhavam com isso. Mas foi no Bode Rei, junto com o Bode Rei, que a Arteza cresce. E hoje é outra grande fonte de renda do município de Cabaceiras. É um case de sucesso de Cabaceiras. Arteza, os produtos de artesanato. É a força do cooperativismo, né, Bruno? Eu acho que nós temos poucas experiências com cooperativismo no Cariri. E, se você me permite, só para fazer justiça, o Bode Rei está para Cabaceiras como o São João de Campina está para Campina. Claro que em outra proporção, absolutamente. Mas você tem lá a iniciativa política de Arnaldo
E o pós-Arnaldo, os prefeitos continuaram a festa e deram suas contribuições, melhoraram alguns aspectos, entende? E todos eles têm sua contribuição. Imagina, viu, Bruno? E aí tem que tirar, você falou de tirar o chapéu, tem que tirar o chapéu para a política de Cabaceiras com P maiúsculo. Porque, veja, que quando Arnaldo deixa a prefeitura, apresenta o sucessor e não vence as eleições, a oposição assume a prefeitura e continua a festa. Aí alguns vão criticar, outros vão elogiar, não importa. O que é importante é que a tradição da festa, ela foi mantida. Isso é muito importante. Porque se os prefeitos... Se tornou um patrimônio, né? Exatamente, que não pertence mais nem a Arnaldo, nem a Ricardo, enfim, não pertence ao povo de Cabaceiras. E eu posso até lhe dizer o seguinte, viu, Bruno? Sem sombra de dúvidas, pertence à Paraíba. A festa do Bode Rei, quando a gente via no Gugu e no Fantástico, lá nos anos 2000, aquilo ali é a Paraíba sendo divulgada e gratuitamente. Você não tem custo para isso, para o Estado, para a Prefeitura, para o Sebrae. Você falava do Sebrae, que é um grande parceiro na realização da festa. Então, assim, pegando tudo isso, eu queria aproveitar a sua live para falar de assuntos do Cariri que são muito importantes. Naquela época, nós tínhamos a CAP, a Associação dos Prefeitos, com muita força. Você tinha uma representatividade enorme. Enorme. Eu conversava há cerca de 4 meses, coincidentemente com o Arnaldo, em um evento aqui em João Pessoa, e eu dizia, Arnaldo, quanta falta faz Quintães, Batinga, Carlos Dunga, Pedro Medeiros, quanta falta faz o próprio João Paulo aí de Buqueirão, a representação política que toda a região do Cariri teve nos anos 2000, e hoje nós praticamente não temos representação política na Assembleia. E aí, só para fazer um gancho que é muito importante, sem força política na Assembleia, projetos como o da Artesa, que é um case de sucesso, eles poderiam ser replicados em outras regiões do Cariri. Você poderia ter outras iniciativas de cooperativismo, de associativismo, importantes para o desenvolvimento local, incentivando, gerando emprego. Quantas e quantas pessoas voltaram de São Paulo e foram morar na Ribeira para viver do couro, para viver do artesanato? Então, veja, que nós faltamos o quê nesse momento? E aí a gente já entra em outro capítulo, eu já estou fugindo da sua pauta. Mas eu gostaria de dizer isso a você. Está ótimo o debate. Eu gostaria de dizer isso a você, porque eu tenho certeza que você fala para uma região do Cariri, muito importante, que nós precisamos despertar para isso. A nossa região, ela tem muita força, o povo dessa região. Nós precisamos agora de força política para fazer a atração dos grandes investimentos, dos projetos estruturantes, porque sem voz na Assembleia, Bruno, você passou muito tempo na Assembleia. Todo dia está lá cobrindo a Assembleia. E você sabe que na política você precisa ter o agente político o tempo inteiro defendendo sua cidade, defendendo sua região, articulado nas secretarias do Estado. Se você não tiver isso, a região padece. Então eu acho que é momento de refletir sobre isso. E aí quando eu busco a festa do Bode Rei, quando eu falo da Artesa, dos projetos que são de Cabaceiras e de outros que nós tivemos, a exposição de Monteiro acabou. Foi a prefeita Lorena que realizou ano passado, tentou resgatar a exposição de animais de Monteiro. Isso é um prejuízo incalculável, que foi feito em 8 anos. Incalculável. A seca dizimou o rebanho, eu compreendo, mas onde é que está a tecnologia e as possibilidades de convivência com essa seca? Nós fomos abandonados, essa é a grande verdade, infelizmente. A festa do Bode de Gurjão, outra referência. A festa do Jegue Isabelê, outra referência. Então, observe que esses projetos são muito importantes para a nossa região e é preciso que a população do Cariri reflita novamente sobre isso. Isso é muito importante. Pois é. Essa questão da representatividade dos deputados, realmente, nós perdemos, o Cariri perdeu muito, muito com isso. Eu fazia uma avaliação certo dia, há poucos dias atrás, e você fala bem, a gente perdeu aqui no Cariri de Baixo, vamos dividir o Cariri, no Cariri de Baixo, como diz meu amigo poeta Paulo, nós perdemos Carlos Dunga,
João Paulo, que é pai do atual prefeito de Boqueirão, foi deputado por 2 mandatos. Álvaro Neto, Pedro Medeiros. Esses deputados eram aqueles que brigavam pela região, que você sabia onde encontrá-los e que defendiam realmente as pautas de interesse. Aí subindo, chegando no Cariri de cima, perdemos Quitães, perdemos Batinga. Ou seja, só estamos hoje com a representatividade de João Henrique. É o único deputado do Cariri, né, que a gente pode chamar do Cariri. Ou seja, realmente é uma perca enorme para as defesas de pautas como a transposição, que está parada. Ou seja, por que os ribeirinhos não podem utilizar a água da transposição? Enfim, são debates importantes, mas que a gente não tem a força política para levar ele para o centro do debate, para promover grandes debates na Assembleia, para brigar por benefícios para essa região do Cariri. Essa leitura é importante também. Não, e ela é fundamental, ela precisa ser feita por nós jornalistas, pelos radialistas da região, pelos formadores de opinião, pela sociedade organizada. O que aconteceu com a nossa região nos últimos anos é algo muito preocupante, porque nós perdemos representação política e a consequência disso é que nós perdemos interlocutores na Assembleia e no governo. É muito importante ter representação exatamente por isso. Então, é importante refletir sobre esse e outros temas. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O Pacto Novo Cariri, que foi indiscutivelmente um grande marco de desenvolvimento regional, ele serviu como exemplo para outras regiões da Paraíba, né? Infelizmente, ele foi deixado de lado. Nós não temos mais a discussão ativa que representa o Pacto do Novo Cariri. Olha, Bruno, se você me permite, a festa do Bode Rei, lá na sua essência, ela tinha uma preocupação fundamental. Eu acho que ela continua ainda a existir. Além de promover os eventos, a divulgação da cultura, da culinária da cidade, ela tinha uma preocupação com a capacitação dos criadores, né? E aí você tem os bancos públicos, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, como grandes fomentadores, eu lembro muito bem disso, das oficinas promovidas por esses bancos com especialistas, das oficinas promovidas pelo Sebrae. Enfim, são debates muito importantes que vão além da festa. Eu lembro da festa na praça, aquela multidão de gente, a gente esperava que Campina não começasse junto com a gente, né? Tinha essa expectativa, né? Porque se Campina começasse junto, a gente dividia o público. Se Campina começasse na segunda semana, como geralmente começa, dia 7, dia 8, dia 6, a gente faz no começo de junho e a gente tinha públicos, a praça pública lotada. Ainda hoje a gente tem o Arraial Popular, né, sempre lotado, com muita gente, com forró pé de serra, enfim. Mas, além dessas festas, a festa do Bode Rei também representou isso para o Cariri todo, viu? Para o Cariri todo, esse despertar para capacitar os criadores, para capacitar os locais, os nativos. É muito importante conversar com os nativos, com quem mora e vive na cidade. Na última sexta-feira, o Fantástico, o Globo Repórter, apresentou uma matéria sobre a força da caprinocultura na região do Cariri, né? Ou seja, mostrou resultados de Cabaceiras, mostrou resultados de Livramento. Ou seja, a caprinocultura é muito forte. E a festa do Bode Rei é um marco disso também. É um marco. Quando chamou a atenção, quem criava bode era menosprezado antes da festa. Hoje essa matéria é uma reprise, né, Bruno? É uma reprise. Ela já passou, né? Já passou. Eu lembro. É uma reprise, ou seja, uma mídia espontânea enorme, né, para a cidade de Cabaceiras, para o Cariri. E só voltando, Vitor, para a questão do bode, para você ver, a gente sempre quer mais. Mas eu faço uma análise de que a gente caminhou muito, a gente já caminhou muito bem. Hoje, Cabaceiras tem uma rede hoteleira que não faz vergonha trazer ninguém. O presidente da República, você pode trazer que não vai fazer feio. Ou seja, tem o Lajeado de Pai Mateus, temos o Rancho da Ema reformulado, temos o Hotel Vale Verde, temos várias pousadas. Eu falei de hotéis, Vale Verde, Rancho da Ema e Pai Mateus, que é o boom por ter a pedra, enfim, um dos pontos mais visitados da Paraíba. Temos várias pousadas, tem um hotel que está em construção, o cara já gastou mais de R$ 1,5 milhão aqui na zona rural, ou seja,
Se o cara está investindo é porque acredita no potencial de Cabaceiras. Então, como você disse anteriormente, todo mundo, todos os gestores que passaram, contribuíram com a festa. Permaneceram com a chama viva. O projeto Hollywood Nordestino ele chega em 2006, 2007, com Ricardo Aires. Eu lembro o Willis Leal, que morreu agora há pouco tempo, saudosa memória, eu perguntava ao Willis porque gerou algumas repercussões, mas por que Hollywood? Por que Hollywood? E ele me dizia que a ideia, se tivesse colocado um letreiro Cabaceiras, polo cinematográfico, Cabaceiras, terra do cinema, nunca seria tão forte como Hollywood nordestino. Então foi uma grande sacada, na minha visão. Sacada de marketing. É sacada de marketing. Isso se somou com o sucesso do Bode Rei, aí veio o cinema junto, tudo isso. Então, realmente, Cabaceiras é um case de sucesso. Usando as palavras da ministra Tereza Cristina, que esteve ano passado aqui, ministra da Agricultura, e ficou encantada com tudo que ela viu, esse arranjo produtivo da caprinocultura, enfim, saiu realmente admirada com tudo isso, né? Veja, viu, Bruno, existe na vida da gente, as coisas elas vão acontecendo e a gente vai atraindo coisas boas, né? Veja que Cabaceiras foi atraindo coisas positivas, né? Ela se torna esse polo cinematográfico que você diz e que também foi intitulada de Hollywood Nordestina. Olha que sacada de marketing essa, né? Veja que Cabaceiras, ela dá dificuldade, ela cria uma grande oportunidade, né? É muito característico disso. Tem um bom sol, uma luz regular para captação, que você pode gravar hoje, pode gravar amanhã, pode gravar daqui a um mês. E o que é que os cineastas, e você acompanhou muitos deles, parte da sua formação foi acompanhando essas gravações, enfim. Eles compreenderam que é possível fazer em Cabaceiras gravações, né? Porque você tem uma regularidade da luz. E para quem é leigo, a luz é fundamental. A luz é que vai fazer com que as peças, o conteúdo, ele ganhe mais brilho. Mas, no que diz respeito a esse potencial para a realização dos filmes, veja o esforço coletivo da cidade como um todo de manter todo o seu casario histórico preservado, né? Preservado, sempre tá limpo, recebendo reparos, tem uma pintura. Isso também foi muito importante, porque a cidade... O trabalho de conscientização. Com certeza, né? Isso foi muito importante. Eu vou trazer um dado que ele é muito significativo. Veja, Cabaceiras tem sempre grandes sacadas de marketing. Lá nos anos 2000, na virada 90, 2000, Cabaceiras, o Lajedo do Pai Mateus, só para justificar esse investimento em hotelaria, viu? Isso é muito importante. Lá nos anos 90, anos 2000, os números do turismo na Paraíba diziam o seguinte: a cidade de Cabaceiras recebe mais turistas estrangeiros do que todo o restante da Paraíba. Olha como isso é significativo do ponto de vista do negócio hotelaria. Essas pessoas que saem da Europa, da Ásia, de vários lugares do mundo, elas chegam na Paraíba, descem em Campina Grande ou em João Pessoa e vão para Cabaceiras. O destino Paraíba é Cabaceiras. E naquela época, nós já tínhamos dados muito significativos com relação a isso. Recebemos mais turistas estrangeiros do que todo o restante do estado, mais do que a capital. Enfim, então veja, a cidade, a partir das suas riquezas, do seu potencial, ela sempre criou oportunidades importantes. Inclusive, Vitor, agora desse tempo de pandemia, um dos problemas que a população até ficou um pouco apavorada é que as pessoas, algumas pessoas, claro, num fluxo bem menor, continuaram a vir em Cabaceiras fotografar o centro histórico da cidade. Ou seja, tem uma barreira sanitária na entrada da cidade, conscientizando, vamos deixar para depois, o momento é muito delicado, ou seja, mas as pessoas insistem, ou seja, querem aproveitar esse momento. Cabaceiras é visitada o ano inteiro, essa é a verdade. Pegando esse gancho da festa do bode, o distrito da Ribeira, que é o polo coureiro da região, é o polo produz muito do artesanato em couro, sempre existe sempre um pedido, uma solicitação para a criação de um evento específico do couro.
E o prefeito Tiago, atual prefeito de Cabaceiras, ele criou a festa do couro. Festa do couro. Ou seja, é no final do ano, nós temos a festa do Bode Rei no mês de junho, e temos essa festa do couro no final do ano. Ou seja, é algo que proporciona às pessoas, na verdade, um leque de eventos ao longo do ano, sempre tendo o bode e o couro como referência, ou seja, sem perder a essência. Sem perder a essência. Isso é muito bacana, parabéns aí para Tiago pela iniciativa. Veja que cada gestor, à sua maneira, ele vai contribuindo para fortalecer essa marca, né? Essa marca foi criada, você lembrou de Willis, você tem a iniciativa política de Arnaldo de girar a chave, porque ele gira a chave e o carro funciona, aí vem Ricardo, Tiago, uma sequência de gestores que vão, à sua maneira, contribuindo para o fortalecimento dessa marca. Como consultor, Bruno, eu já tive em duas cidades muito importantes relacionadas aos caprinos e ovinos. Em Petrolina, que nós criamos há cerca de 3 anos, o melhor São João do Brasil, lá em Petrolina, que é um grande festival, enfim, uma festa muito grande, você conhece, já leu sobre isso e tudo mais. E o prefeito me perguntava, Vitor, o que é que a gente faz para atrair a mídia nacional? A mídia nacional tem que consumir o São João de Petrolina, porque nós fazemos um investimento muito grande em atrações, estrutura e na própria divulgação. E eu dizia a ele, olha, o grande segredo dessas festas é você identificar um elemento em potencial da sua cidade e você potencializar esse elemento. Foi o que Cabaceiras fez. Cabaceiras identificou o bode como o seu grande rei, o rei do Cariri, o rei da Caatinga, e potencializou esse elemento. Vizinho a Petrolina, você vai encontrar, depois faça uma busca, é importante para você que é homem de comunicação de Cabaceiras, a Caprichou. A Caprichou é realizada no município de Dormentes, Pernambuco. Fica na região do Vale do São Francisco. Eu também atuo lá como consultor na área de marketing, a minha agência de propaganda realiza trabalhos também lá naquela região do Vale do São Francisco como um todo, e uma das cidades é Dormentes. Dormentes tem o maior rebanho do Brasil. Eles dizem que fazem a maior festa de bode do Brasil. De fato, é uma festa muito grande, com muito potencial. A carne de bode, a famosa carne de bode de Petrolina, que não é de bode, né? É de carneiro. E lá eles têm o bodódromo deles, lá, que é uma grande praça e tudo mais. Essa carne de bode consumida em Petrolina e famosa no Brasil inteiro, ela é de Dormentes, uma cidade vizinho. E veja que Dormentes, ela bebe lá em Cabaceiras, nos eventos, no Pega Bode, sabe? No conjunto de eventos do Bode Rei, para se tornar também uma referência em evento relacionado ao bode, evento bodístico de caprinos e de ovinos. Então, veja que esses municípios em Pernambuco, eles ainda não conseguiram o reconhecimento nacional que Cabaceiras conseguiu. Porque Cabaceiras obedeceu um planejamento que você tem vários elementos locais sendo referenciados, ok? E uma estratégia de marketing muito definida, de criar o pega-bode, de ter o xixi da cabrita. Veja, Fórmula bode, gicana do bode. Olha isso. Então, são vários elementos. Inovações que a cidade criou e ela conseguiu se projetar. Então, isso é muito importante, é muito prazeroso falar sobre isso com você e com sua legião de seguidores. Para você ter uma ideia, essa história, a questão da mídia espontânea, ela é muito, muito, muito forte na festa do Bode Rei. Estou dizendo isso por acompanhar de perto esse processo todo. A Record vem há vários anos que a Record é presença garantida. Ou seja, vem e faz uma ampla matéria de 10, 15 minutos para o Domingo Espetacular. Ou seja, nesse meio tempo também, já recebemos caravanas de vários municípios de outros estados do Nordeste que vêm conhecer o evento para tentar fazer algo parecido, ou pegar algumas referências da festa do Bode Rei e tentar implantar. Ou seja, é um grande evento. Precisa melhorar? Claro.
Eu tenho conversado muito com o prefeito Tiago, é um prefeito jovem, tem uma reeleição hoje garantida, que tem uma unanimidade de aprovação muito grande, isso é muito bom, porque as querelas políticas ficam mais distantes disso. Então, é um cara que pode dar um boom maior nisso, e ele tem essa visão, eu sinto que ele tem essa vontade. Existem as dificuldades também, claro, precisamos entender que nós estamos num município pequeno, num município de 5.500 habitantes, existem as dificuldades, um município que depende do FPM, né, que, por outro lado, tem a fonte de renda do artesanato em couro, mas assim, é um município pequeno. Então, eu acho que mesmo a gente tendo a certeza que falta muito, mas Cabaceiras tem realmente dado exemplo e promove um grande evento sem dúvidas, viu? Pois eu estava lendo aqui alguns comentários, viu? E as pessoas falando, ó, Hélio Freitas, Prata fez uma nordestina e uma nacional de cabras leiteiras. Veja, é um concurso, tá vendo? E tudo isso vem a partir dessa iniciativa, desse Cariri que encontrou no bode, na cabra, esse potencial, e ele foi sendo fomentado ao longo dos anos. Antônio Lisboa, viu, Bruno? Tá falando aqui também. Eu ia falar exatamente isso. Estive lá no São João, almoçamos, disseram que era bode, mas não era. É a história do carneiro, né? O carneiro é lá de Pernambuco, né? É o Antônio aqui, seu seguidor, que está falando exatamente isso. Mas é uma carne muito saborosa, viu, Bruno? É muito saborosa. Fazer um registro aqui do nosso colega, seu colega de bancada, Nilvan Ferreira. Ele disse, eu disse que vinha e estou aqui assistindo. Então, os nossos agradecimentos a Nilvan pela audiência. Tá ouvindo os causos do Cariri, ele que é um bom sertanejo, um cidadão que eu tenho muito carinho, filho de Cajazeiras, que está deixando amanhã o nosso programa para se candidatar a prefeito de João Pessoa, corajoso, vai buscar o seu sonho, um sertanejo como nós, que viveu as dificuldades que nós vivemos e talvez ainda mais acentuadas do que as que nós vivemos, Bruno, que somos de uma geração mais recente, né? Dizem que tem uma geração mais recente que sofreu menos, né? Sofreu menos, que a vida foi melhorando, né? A gente está aqui, ó, falando, fazendo live com internet. É verdade. Né? Tem gente que passou por dificuldades, né, extremas, né? Mais do que nós, com certeza, enfim, com certeza, né? Então, torcer para que Nilvan venha conhecer Cabaceiras muito em breve como prefeito da capital, quem sabe, né? Se for a vontade de Deus, né? Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente entrega a Deus, e Nilvan seguramente está entregando esse projeto dele nas mãos de Deus e vai ser feito de acordo com a vontade divina. Você prometeu a gente fazer um capítulo sobre comunicação também, não foi? E a gente já está conversando há quase 40 minutos e não falamos de comunicação. Eu queria destacar, viu, Bruno, um projeto lá de Serra Branca que teve início aí há um mês mais ou menos, que é de Júnior Queiroz e de Cleberson Vanderlei. Cleberson, inclusive, está aqui, está conosco. Está aqui, um abraço para ele, um abraço grande para Cleberson. Comunicador. Que são comunicadores da região, lá de Serra Branca, enfim, muito talentosos, e criaram um programa toda segunda-feira, às 8 horas da noite, se eu não estiver enganado, para falar de assuntos do Cariri, né? Veja como a comunicação do Cariri, ela também tem dado contribuição importante para o debate estadual, a partir de temas locais discutidos na região, que ganham repercussão aqui na capital. Iniciativas como essas, de Júnior, de Cleberson, que teve Fred, um abraço para Fred Menezes, Jaqueline Oliveira, nossos colegas comunicadores da região, eles somam, é uma soma positiva que fortalece a região, que dá voz à região. Eu queria destacar essa iniciativa nesse capítulo de comunicação, na internet, no Facebook, no YouTube, e é um grande sucesso. Eu queria destacar isso como uma ferramenta de inovação da comunicação da região. O Cariri fazendo a leitura nesse sentido da comunicação, inclusive mandar abraço para vários colegas que estão aqui nos acompanhando, o Cariri é muito forte na comunicação. O Cariri tem emissoras de rádio, tem um jornalismo com conteúdo nos horários de meio-dia. O Cariri tem ótimos sites e blogs que fazem a cobertura
do dia a dia, e, ou seja, o Cariri tem esse pioneirismo, essa força também no jornalismo de se reinventar. E os meninos realmente tiveram uma grande sacada, que eu acho que esse estilo, esse programa, ele vai ficar e vai pegar. Certeza disso. É o futuro, né? A gente está diante aí de uma transformação. A chamada convergência midiática, né? Ela foi acelerada durante a pandemia, a web ganhou muita força, e os veículos tradicionais, TVs e rádios, eles se associaram a essa força da internet exatamente com o objetivo de estar onde as pessoas estão. Se as pessoas estão com a primeira ou a segunda tela na mão, que é o celular, né, e assistindo a TV e ouvindo o rádio, o que é que a TV e o rádio fizeram? Eles foram para essa tela. Eu costumo dizer que nós temos um problema no nosso rádio digital, é um problema brasileiro. As autoridades brasileiras demoraram muito a definir qual modelo de rádio digital que o Brasil iria utilizar. Se o americano, se o europeu. E nessa celeuma toda, nós cochilamos, o Brasil não definiu sua plataforma de rádio digital, a internet avançou de forma avassaladora, e o rádio tradicional ele migrou exatamente para o smartphone. Porque qual é a grande virada de chave do rádio digital? E foi onde o Brasil perdeu o bonde e outros países. Você precisava atualizar o aparelho receptor. Entende? Então, o grande debate, qual será nosso modelo? Vai ser o europeu? Vai ser o americano? E esse debate aconteceu em Brasília. Na minha época de Brasília, eu acompanhei muito isso na Comissão de Ciência e Tecnologia, porque não havia entendimento do Brasil para qual modelo migrar. Isso acontece ali nos anos 2000, década de 2010, a gente fica patinando e não resolve. Qual será o nosso receptor? Tem gente que gosta de termo em inglês, falam de qual será o nosso broadcast, né? Qual será? E nós não definimos. O que é que aconteceu no rádio brasileiro? O smartphone avançou, popularizou o acesso ao smartphone e o rádio teve que migrar para o smartphone. Então, o nosso rádio digital ele se perdeu na última década. Definitivamente, nós não teremos o rádio digital como foi idealizado lá atrás, inclusive com participação de cientistas campinenses, que deram uma grande contribuição ao mundo. A Federal de Campina contribuiu de forma muito positiva, desenvolvendo um modelo de rádio digital que seria o ideal para o Brasil, e essa tecnologia foi exportada. Alguns países adotaram. Então, nesse momento de pandemia, com o smartphone, o rádio migrou, a TV migrou, e esse projeto que a gente fazia alusão a ele no começo dessa fala, ele chega exatamente nesse ambiente. É o novo ambiente da comunicação, onde você tem, indiscutivelmente, viu, Bruno, o YouTube como uma ferramenta de streaming poderosíssima, estável. A estabilidade do YouTube é algo impressionante. Os especialistas no mundo inteiro estão abismados com o que está acontecendo com esse provedor de streaming, o YouTube. Só para você ter ideia, nós tivemos ontem, no São João de Campina Grande, quase 200 mil pessoas em 3 canais. Quando você vai ver os números de visualização, você tem 1 milhão, 2 milhões de visualizações, 3 milhões de visualizações. É algo inimaginável. E os veículos migraram para essa plataforma. Em alta qualidade, né? O YouTube é muito estável. Muita gente acessando. Ô, Vitor, continuando essa leitura de como a importância da comunicação, tem muita gente aqui, tem a Divane Gujão, tá mandando um grande abraço para você. Tem muita gente aqui. Deixa eu fazer aqui. Leal de Estúdio, Nerivane, lá de Campina Grande, tá mandando um abraço. Um abraço, Play Áudio. Grande Nerivane. Antônio Vinícius é um cara também ligado ao marketing, web design, um cara muito, muito antenado. Ele é de Desterro, no sertão. Um cara muito gente boa, um cara que tem uma experiência enorme também. E ele fala sobre as eleições de 2020, ou seja, a importância da comunicação, de como o candidato, pré-candidato que
que estiver bem nas redes sociais, ele sai na frente nesse momento de pandemia. Acho que ele faz uma pergunta aqui, ele diz o seguinte: as eleições de 2020 serão a concretização do uso das redes sociais nas campanhas. Com isso, quem sai na frente nas eleições, os pré-candidatos nas redes ou políticos tarimba. Ele está perguntando, eu queria que você fizesse essa leitura. Isso é muito relativo, viu? Existe uma grande relatividade com relação a isso. A última eleição foi a primeira eleição no Brasil com patrocínio, né? Os partidos compraram os créditos ao Facebook, ao Google, fizeram investimentos, inclusive, com dinheiro público nesse sentido, porque o fundo partidário permite. Então, isso é muito relativo. Você precisa ter um estrategista que possa lhe auxiliar, exatamente sugerindo o conteúdo com relevância. O grande segredo da rede social é relevância. A gente precisa compreender isso, né? Observe você, as fotos que você posta, a relevância da foto, ela é exatamente proporcional à quantidade de comentários e de curtidas. Então, uma boa foto, uma foto relevante, algo especial, algo que dá sua intimidade, enfim, são coisas que geram muita audiência, né? Então, é muito relativo isso. Quem está há mais tempo, quem está há menos tempo, isso não importa. O meu pequeno está aqui, chegou, o que for. Vai lá que o papai dá, daqui a pouco o celular. Então, observe, viu, Bruno? Nós temos nesse momento que avaliar isso. Conteúdo relevante, estratégia e planejamento e capacidade de fazer os investimentos financeiros que a rede precisa no momento certo e para o público exato. Nós temos hoje ferramentas poderosíssimas de segmentação de conteúdo. Eu posso falar pela minha empresa, a gente tem feito muitos estudos nesse sentido, contratado muita gente especializada nisso para falar sobre segmentação de conteúdo, o conteúdo certo para a pessoa certa, o conteúdo certo para o público exato. Eu posso falar só com cabaceiras, com jovens, com idosos, com adultos, com crianças. E para isso eu preciso de um planejamento de comunicação, estratégia de comunicação bem definida e capacidade de fazer o investimento. O Google e o Facebook, o Instagram, o próprio YouTube, cada vez mais eles exigem mais do profissional que vai lidar com a verba. A mesma verba que a gente aplica no rádio e na TV com inteligência, nós precisamos aplicar com inteligência essa verba nas redes sociais. Esse é um debate que o mundo inteiro está fazendo. O Brasil já teve, na última eleição, ficou apenas atrás dos Estados Unidos. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter a eleição americana, eles vão nos bater novamente. E na eleição nós vamos novamente correr atrás dos americanos. Ou seja, estamos no topo, no ranking mundial, em investimentos públicos realizados em campanhas eleitorais no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Google. Esse é um dado muito relevante, porque nós temos, indiscutivelmente, uma sociedade. As pesquisas apontam, em 95% dos lares do Brasil, você tem alguém com smartphone. Você tem mais números de WhatsApp do que habitantes no Brasil. Esse dado é assustador. Nós temos mais números de WhatsApp do que de habitantes no Brasil. Então, nós somos um fenômeno global de acesso à internet. Somos, sim. A Paraíba é um recorte muito importante no Brasil. Não se enganem. Nós somos um recorte muito importante no Brasil. Eu lembro que no Senado nós fomos participar de um programa que chamava Assunto de Estado, na TV Senado. E o Twitter, naquele momento, era a plataforma mais usada no país. E éramos 3 senadores da Paraíba. Eu estava acompanhando esse debate, assessorando naquele momento o ex-senador Cícero Lucena. Ele era primeiro secretário do Senado e eu tinha muitas relações na Secretaria de Comunicação do Senado, enfim. E o diretor da secretaria disse: Vitor, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui hoje. Eu disse: o que é estranho? Ele disse: nós nunca tivemos tantas interações nesse programa como nesse programa da Paraíba. Ou seja, naquele momento, há cerca de 7, 8 anos, nós já éramos um recorte diferenciado no Brasil. As interações dos paraibanos já chamavam a atenção, a quantidade de interações.
dos paraibanos naquele programa que é um programa nacional. Então, veja, nós temos muita capacidade nesse aspecto, bons profissionais, boas agências, agências que se especializaram nisso, que são certificadas pelos grandes grupos de comunicação, e é importante que os candidatos a vereador, a prefeito, eles tenham consciência disso. É preciso fazer conteúdo relevante, com planejamento e, logicamente, estratégia e capacidade técnica de fazer os investimentos. Vitor Paiva, a live, a gente já tá atingindo 1 hora, e quando atinge 1 hora, o Instagram encerra automaticamente. Então a gente tem 5 minutos aqui para fechar esse bate-papo, e, na verdade, Cabaceiras foi uma live especial, né? Cabaceiras foi o grande assunto, a festa do Bode Rei, e a gente vai ficar assunto para outras lives, para outros momentos. Eu quero agradecer as milhares de mensagens que chegaram aqui, muita gente participando. Eu quero dizer que sou muito orgulhoso de ser filho de Cabaceiras, tenho orgulho de ter recebido seus conselhos lá no início, de poder nutrir de uma boa relação de amizade com você, e agradeço demais por ter tirado esse tempinho para a gente bater um papo. Tenho certeza que muita gente lembrou aí dos grandes momentos da festa do Bode Rei, desse grande evento, que você teve a oportunidade de participar e de colaborar com esse evento. Bruno, eu que agradeço, viu? Agradeço a você, a sua legião de seguidores. É a primeira live nessa quarentena inteira que eu participo. E a primeira a gente nunca esquece, tinha que ser aí para os nossos amigos de Cabaceiras, que eu tenho muito carinho. Eu tenho procurado me dedicar um pouco às minhas crianças. Eu tenho 2 pequenos, um de 6 e outro de 2. E aí esse horário eu estou sempre ali com eles. E é hora de organizar para dormir e tudo mais. Mas hoje eu fiz questão de lhe atender para que a gente pudesse bater esse papo. E é um papo que eu faço com muito prazer, porque ele me traz boas recordações, boas lembranças, onde eu tenho a oportunidade, inclusive, de me apresentar um pouco mais no meu íntimo, né, de como eu sou, enfim, de onde eu vim, para onde eu vou. Às vezes no programa você não tem muito espaço para fazer esse papo mais descontraído, enfim, mais à vontade. Mas foi muito bom conversar com você. Um abraço para todo mundo, uma boa noite. A live vai ficar gravada aí, e as pessoas que não acompanharam vão poder recordar um pouquinho da festa. Um abraço para Cabaceiras, para todo mundo de Cabaceiras. Mandar um abraço aí para o prefeito, que é gente muito querida. Sempre que está aqui em João Pessoa, passa lá na rádio. Um abraço para todo mundo, enfim, para os meus amigos. Alô, Play Áudio está aqui mandando um abraço aqui, para você. Um abraço e boa noite para todo mundo, viu? Boa noite. Grande Vitor, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Um abraço. Valeu. Então, conversamos com o Vitor Paiva numa live super proveitosa. Vamos encerrar, agradecer as várias mensagens, Play Áudio Estúdio lá de Campina Grande, meu tio Antônio Lisboa, que interagiu conosco, Nilvan Ferreira, que tirou um tempinho para prestigiar, Clebson Vanderlei, Damião Lima, Alex Nunes, muita gente boa. Eu não quero pecar, agradecer o Antônio Vinícius lá de Desterro, muita gente boa que prestigiou, e até a próxima, se Deus quiser. Abraço, boa noite.